Então, meus caçadores de Oni, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, onde bora falar sobre Demon Slayer Kimetsu no Yaiba e o seu primeiro episódio de segunda temporada, ou melhor dizendo, o seu episódio inédito, enfim, o Arco do Prazer. Finalmente vamos para arcos novos, adaptando o mangá de Kimetsu em série de televisão para o anime. E aqui estou eu para começar a trazer os vídeos de Kimetsu com o episódio 1 inédito. É interessante, porque muitos vão pensar, seu desgraçado, seu político, você nos enganou, Haru, você viu o Arco do Trem Infinito novamente e não proporcionou conteúdo aqui? Então, calma, gente. Acontece que o Arco do Trem Infinito, vocês sabem que tem conteúdo no canal, porque tem o mangá, tem o filme que eu assisti, então o conteúdo do Arco do Trem Infinito até tem quantidade aqui no canal, é só você ver na playlist. O motivo de por que eu não trouxe mais conteúdo é por conta de que eu não assisti a recapitulação do Arco do Trem Infinito. Eu achei um pouco errado eles terem feito recapitulação, que só foi pra ganhar tempo, e também eu não me senti muito à vontade de ver no momento atual, porque eu quero continuar com o meu luto pelo Rengoku, porque eu ia sofrer ver o arco de volta semanalmente, porque eu quase chorei já com esse episódio que teve a conclusão do arco dele. Imagine se eu tivesse revisto o arco. Então, desculpa por não ter trazido, mas não se preocupe que um dia, quando eu tiver vontade de ver essa recapitulação desses episódios semanais, eu posso daí talvez trazer alguma coisa se eu achar relevante. Mas o conteúdo do Arco do Trem Infinito já teve, eu não assisti os episódios semanais, e eu estou começando a assistir novamente Kimetsu, agora que está com episódios inéditos, que vão continuar dando segmento no mangá. Então espero que vocês compreendam, o conteúdo tem no canal, não fiquem tristes comigo, porque foi um episódio, uma carga, um arco muito triste, e eu sou muito apegado ao personagem do Rengoku, então eu vou deixar pra ver só daqui a um tempo, quando eu quase pensar que eu não tô mais chorando com o Rengoku, quando eu quiser matar a saudade chorada e eu assisto novamente. Mas, então, agora sim começa Kimetsu, com conteúdo inédito, conteúdo fiel. Então vamos falar um pouco sobre o que teve esse episódio de 40 minutos. Primeiro de tudo, Demon Slayer, esse arco do Trem Infinito, serão apenas 11 episódios, e não 12. O episódio 1 foi 40 minutos, já é praticamente como se fosse 2 em 1, então serão 11. Estilo Sword Art Online Alicization, no último curso que eles fizeram 11 ao invés de 12. A única diferença é que Kimetsu teve 40 minutos, Sword Art Online não teve 40 minutos da conclusão para fazer algo mais decente no Alicization. Mas, farpa essa parte, acontece que Kimetsu foi bacana. Ok, belezinha, vida pura, 40 minutos esse episódio formoso. O que a gente teve nesse episódio, Haru? A gente praticamente teve a conclusão do arco do Rengoku, o conteúdo que seria adaptado na série de televisão de alguma maneira. Por isso também que eles colocaram recapitulação do arco para fazer, digamos, um fechamento, uma conclusão melhor, mais própria, porque começar a primeira temporada talvez, digamos que com esse episódio não ficaria muito bacana, porque possivelmente pode ser que pessoas não tenham visto o filme, e tendo visto a série de televisão semanalmente que foi transmitida no Japão, fica mais fácil deles entenderem o gatilho e essa conclusão, digamos que começando no primeiro episódio do arco novo do Tengen Uzui. Então, praticamente 40 minutos serviu para fechar a história do arco Rengoku e para focar em um novo Hashira. Literalmente foi isso. É interessante por conta que a gente tem informações sobre a Hinokami Kagura e o elo com a respiração do sol. A respiração do sol é a primeira respiração de todas. É a respiração originária de todas as outras variações, como respiração da água, respiração das chamas, respiração do som e qualquer outra. É interessante que o Arco do Trem Infinito é explicado pelo próprio Rengoku, que existem 5 respirações e as outras são variações delas. Só que acontece que com a fala do pai do Kyojuro-san, a gente vê que na verdade a respiração original não são as 5, e sim a respiração do sol, e depois da respiração do sol podemos ter como noção que vem essas 5 que foi informada pelo Rengoku. Então, eu acredito que é isso que o anime já nos mostra pelo primeiro episódio. Ainda assim, foi um episódio muito bonito, como eu disse, com carga emocional, porque essa informação foi dada através da fala do pai do Kyojuro-san para o Tanjiro, e a gente conhece também o irmão do Rengoku, que é o Senjuro. Ele, pessoalmente, não através dos sonhos do passado do Rengoku, a gente vê a relação com o Tanjiro, a gente sabe das frustrações dele e a forma como o Tanjiro se apegou a ele, e o afeto também que o Senjuro tem pelo Tanjiro. Então foi algo muito legal, Tanjiro ganhou... Tanjiro ficou ótimo. Tanjiro ganhou o protetor do Rengoku-san, que o Senjuro deu pra ele. Então foi uma carga emocional muito bonita. Ainda assim, eu estou impressionado, por mais que tenha sido um episódio emocionante, eles conseguiram colocar um pouco de comédia. Tem meus elogios por conta disso. Eles conseguiram engatilhar algo que já vinha do mangá. Por exemplo, a cena do Tanjiro falando, eu vou dar uma cabeçada em quem te incomodar. E o Tanjiro fala, por favor, não faça isso. Acontece que o Tanjiro, sendo pego em perseguição
ferreiro lá é interessante, por conta de que no mangá, praticamente o Tanjiro fica literalmente em cima de uma árvore e lá o ferreiro, ele não consegue subir a árvore. Já no anime, ele sobe a árvore e o Tanjiro é salvo pela Aoi e as outras meninas. Algo original do mangá, por exemplo. É algo exclusivo do anime, de certa maneira, uma diferença, mas que ficou um pouco melhor do que o mangá, na minha opinião. Então, é interessante isso, porque após isso a gente vê que os outros segmentos, os outros 20 minutos, é literalmente focado agora na passagem de luto, o Tanjiro ficando forte. Ele diz que se ele quiser se tornar alguém incrível como o Rengoku-san, ele vai ter que se esforçar, e acontece que se passa 4 meses, eles vão fazendo missões solos, missões em conjunto, até o momento em que é apresentado o novo Hashira logo no final do episódio, que está indo para o distrito dos Onis, o distrito de maior luxúria do Japão. E nisso o Tengen vai precisar de garotas. Acontece que esse é o problema. A Aoi não faz parte da ala ofensiva do esquadrão, só que ela era a única opção. E acontece que o Tengen ia levar ela e o Tanjiro não deixou. Com isso, Tanjiro e Inosuke Zenitsu foram no lugar dela e assim começa o arco onde gera expectativas para o próximo episódio. Agora, dando segmento à continuidade aqui do vídeo, vamos a tópicos ainda não explorados em torno de alguns pontos do episódio. Começando por Akaza e Muzan. Vemos que Muzan está no papel novo. Ele é filho de uma família empresarial da era Taisho do Japão. É interessante porque se o Muzan ocupou um novo papel, podemos dizer que ele deu fim lá na filhinha dele, na esposa? Possivelmente sim, possivelmente não, o mistério fica no ar, não é mesmo? Ainda assim, vemos que como uma criança, acontece que ele está falando com a casa e acontece que ele já manda réu pra casa. Ô, cara, tu tá se achando muito, né, seu lixo? Você acha que você tem reputação comigo só por ter matado um Hashira? Eu mandei você exterminar o Hashira e o esquadrão inteiro, seu desgraçado. Você não sabe mais obedecer uma ordem simples? Realmente, não se fazem mais luas superiores como antigamente, porque você é a maior prova de alguém que não sabe fazer uma ordem competente, seu desgraçado. E acontece que a casa só ficou ouvindo, né, mais pau nele. E acontece que o Akaza quase foi morto. E é interessante isso porque daí o Muzan deu a bronca, falou pra ele fazer a missão dele agora decentemente e o Akaza saiu. É interessante porque o episódio mostra que a missão que o Akaza estava fazendo era procurar uma flor de lírio azul, algo que é de extrema relevância para o Muzan. Com isso, a gente vê que a ordem de ir até os Hashira das Chamas e o Tanjiro e companhia se deve ao fato de que ele estava mais próximo porque ele já estava executando uma missão. Então, foi uma ordem além da que ele já tinha recebido que o Muzan mandou para ele. É interessante que a gente descobriu agora a ordem principal do Muzan, ou melhor dizendo, do que o Muzan tinha dado para o Akaza, e depois a gente compreende por que ele foi o Lua Superior que chegou tão rápido e próximo, porque ele já estava fazendo uma missão próxima ao local. Então, com isso, a gente entendeu um pouco da missão dele, e acontece que lá se foi a casa tá com ressentimento, tá com ódio pelo menino Tanjiro. Ele disse que nunca vai perdoar o Tanjiro por ele ter jogado uma katana praticamente no peito dele, e acontece que ele planeja se vingar futuramente do Tanjiro. Então, é isso. Nos vemos logo a casa, possivelmente na 4ª temporada de Demon Slayer, que será a última, onde Tanjiro nível Hashira versus Akaza com Tomioka vai ser lindo demais. Mas até lá, aguenta hype, vamos continuar nesse episódio. Interessante, ponto 1 falado. Dando seguimento a outro ponto. Relação lá do pai do Rengoku-san com o Tanjiro. Literalmente o pai do Rengoku tem um pouco de hostilidade por garotos usuários da respiração do sol, porque quem é a respiração do sol é praticamente o prodígio, o usuário da respiração original, é o cara que taca o dane-se, fala, deixa que o pai aqui resolve a questão, e acontece que assim, né, o Rengoku-san achou, ô moleque, tu tá se achando muito, né, veio aqui fazer pouco caso da gente, e acontece que o Tanjiro, coitado, ficou com muita raiva, gente. Pra você ter noção, o Tanjiro, a pessoa mais gentil do planeta, aquele bolinho de arroz fofo, ele xingou uma pessoa. Quando que você vai pensar que aquele garoto que ajuda velhinhas no meio da rua desconhecidas ia xingar uma pessoa? Ele chamou de Kusudidi, mano. Nunca que o Tanjiro ia chamar alguém de Kusudidi. É mais fácil a gente chamar 10 vezes alguém disso do que o Tanjiro, mano. E acontece que o Tanjiro chamou, deu uma cabeçada no pai do Rengoku, teve uma originalidade, porque um foto deu um pouco de foco em sequências de ação. Foi alguns painéis feitos na composição, então deve ser dito isso. Normalmente na cena é só uma ou duas sequências, o Tanjiro já dá uma cabeçada. Aqui foi feita uma troca de movimentos, então merece aplausos. A gente viu o pai do Rengoku dar um pouco de soco no Tanjiro, algo que não teve tanto no mangá. E é interessante porque literalmente a gente viu isso. E acontece que a gente entende um pouco da hostilidade do pai do Rengoku por usuários da respiração do sol por conta do brinco. Afinal, quem usa o brinco que o Tanjiro porta é um usuário da respiração do sol. Então podemos considerar que a dança da Hinokami Kagura, na verdade, são formas da respiração do sol? Tá aí a questão.
Comenta aí o que você acha. Eu acredito que a gente pode pensar isso, não é mesmo? Porque a Hinokami Kagura não seria só uma dança comum. Porém, a grande questão, por que a Hinokami Kagura foi ensinada para a família do Tanjiro, que era uma família simples, da era Taisho? O pai do Tanjiro não era um exterminador? Ele aprendeu de alguém? Tá aí a questão. Para eu não dar tanto spoiler, pra gente não falar tanto sobre isso, vamos aguardar o segmento dos próximos episódios, mas essa é a composição, a mente, o ponto de vista que você tem que ter. A Hinokami Kagura provavelmente é uma respiração, e deve ser a respiração do sol. Com isso, Tanjiro ainda não sabe como executá-la porque ele não a domina completamente. Ele tem que aprender ainda a composição original dessa dança, todas as formas e todas as sequências. Ele só sabe o básico, que são algumas respirações, algumas técnicas. Então a gente vai ter que esperar para saber mais sobre isso, não é mesmo? Ainda assim, é interessante porque se Tanjiro sabe a respiração do sol, ele seria alguém extremamente forte. E acontece que é por isso que ele diz: se ele fosse realmente um usuário da respiração do sol, por que ele não salvou Rengoku-san, sendo que ele seria a pessoa mais forte possuindo a respiração originária para derrotar Onis? E com isso a gente vê a briga entre ambos. Foi muito mal entendido. Não é à toa que possivelmente a gente vai ver eles se reconciliando depois, por conta de que o Senjuro vai ser essa ponta aí de paz entre ambos, porque ele vai informar toda a questão de ambas as partes. Até porque o Senjuro conversou bastante com o Tanjiro, ele entendeu a admiração que o Tanjiro tinha pelo Rengoku. Acontece que toda a dor, o luto, a admiração que o Tanjiro tem, e acontece que com isso o Senjuro também mostrou suas frustrações, né, por conta dele não ser apto para ser um espadachim. Só que o Tanjiro diz que ele tem que seguir o que ele acha correto, por conta de que foi algo que o Rengoku passou como mensagem para ele passar pro seu irmãozinho. Então, é bonito isso, por conta de que depois vemos a conclusão, aonde praticamente o Senjuro fala as últimas palavras de Rengoku, o que faz com que o pai dele comece a ter o seu luto e comece a obedecer o que o filho pediu. Com isso, a expectativa é criada para que futuramente nós vejamos mais interação de Tanjiro com a família do Senjuro, do Rengoku-san, do nosso querido Kyojuro-san, falando com o pai do Kyojuro. Então é isso, vamos ver se nesse arco ainda vai rolar a interação tão esperada deles. Mas quando rolar, a gente vem aqui conversar sobre isso. Até lá, vamos ter que aguardar. Ainda assim, praticamente eu acredito que já estamos concluindo o episódio. Vamos ao segmento final, onde vamos falar sobre Tengen Uzui, o Hashira do Som. É interessante porque foi informado durante o episódio e até mesmo nas fofocas Taisho, que ele vem de uma família de shinobi, porém ele cansou de obedecer ordens, de ficar tanto nas sombras e queria exalar charme, ser o centro das atenções ou algo parecido. E acontece que com isso a gente entende um pouco do seu porte físico, das suas armas, da sua vestimenta, da sua caracterização, que realmente vai chamar atenção. É típico de alguém que não quer mais ser um ninja, né? E é interessante porque com isso ele precisa ir pro Distrito do Prazer, fazer uma missão. Ainda não foi informado o objetivo dele estar indo para lá, porém ele precisava de mulheres. E acontece que as mulheres não vão, porém 3 garotos vão no lugar. Com isso a expectativa é criada sobre o que podemos esperar para o próximo episódio de Kimetsu no Yaiba, porque esse já foi concluído em uma nova missão, começando o Distrito do Prazer, o Distrito dos Onis, Tanjiro e companhia, com o novo Hashira. Sem dúvidas, um episódio com carga emocional para melancolia, luto e um pouco de comédia. O episódio administrou várias emoções em 40 minutos, onde vemos a conclusão de um arco e a introdução de um arco novo. É interessante, por conta de que se passando 4 meses, uma missão nova começa e é uma grande missão, que é o Arco do Prazer com o novo Hashira. Veremos aonde estão as habilidades refinadas de Tanjiro e companhia na concentração total, aonde Tanjiro possivelmente pode ter dominado uma técnica a mais da dança da Hinokami Kagura. É interessante, rapaziada e jovens do meu coração. Literalmente a abertura nova sob a voz da Aimer-chan é a abertura da segunda temporada de Kimetsu. Lisa-sama que me perdoe, eu amo a Lisa, é uma das minhas cantoras favoritas, mas não tem como, né, gente? A abertura 2 da Aimer é um pouco superior, um pouco melhor que a abertura do Trem Infinito. E eu não tô falando de Homura, eu tô falando da abertura que foi usada pra série de televisão. Ainda assim, nenhuma Bategurenge é um fato, mas a abertura da Aimer é muito boa. A gente vê muito uma temática, ambiente, festividade, luxúria, uma ambientação bem animada que faz jus ao ambiente que será mostrado no local, que é o distrito. É interessante isso porque teremos muitas cenas boas, teremos muita comédia nesse arco e várias sequências de ação. Não será um arco trágico, mas será um arco doloroso de certa maneira. Veremos o brilho da Nezuko em toda a trama de Kimetsu no Yaiba, começando, mostrando todo o seu poder numa forma Oni nesse arco, pra você ter noção. Então vai ser bem legal falar com vocês sobre esse arco semanalmente. Ainda assim, aplausos eu acredito que para esse episódio, muito bom a forma como conduziram tudo. Eu acredito que com isso a gente cria expectativas para o próximo episódio, onde veremos a introdução do arco, o conceito inicial, a missão que Tanjiro terá que obedecer do Hashira,
A gente também terá, acredito que, a face nova de Tanjiro e companhia, como também veremos mais do antigo Shinobi, né, o nosso querido Tang e suas esposas, o que vai despertar várias emoções para Tanjiro e companhia, principalmente para Zenitsu. Mas ainda assim, ótimo episódio, veremos muito de Inosuke, que será um dos centros desse arco, na minha opinião. Então promete, próximo arco, próximo episódio vai ser épico e você já sabe que lançando a gente vem aqui conversar. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Kimetsu no Yaiba Demon Slayer. Mata, né?